Pode ir? Bom, hoje a gente está aqui com a Miriam. Olá pessoal, vocês de casa, olá meninas. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Miriam, conta mais um pouco pra gente o que você faz, onde você trabalha. Eu sou psicóloga atualmente, mas eu tenho uma formação anterior que é de gestão de recursos humanos, já trabalhei nessa área de departamento de pessoal, de gestão de pessoas, e nisso eu me encantei pela psicologia, fiz psicologia e como a minha etnicidade é indígena, mesmo na graduação eu já comecei a estudar sobre essa questão da saúde mental indígena e hoje eu trabalho junto aos povos originários. Como a Miriam comentou, hoje a gente vai falar um pouco sobre a saúde mental dos povos indígenas. E eu queria começar, Miriam, perguntando quais são os principais desafios enfrentados pela comunidade indígena no acesso ao cuidado pela saúde mental. Uma coisa que talvez vocês também vão concordar, mesmo não sendo de comunidades especiais ou diferenciadas, é a estrutura. Nós sabemos que a estrutura, ela garante ali um melhor atendimento especializado, né? Mas esses desafios, os profissionais conseguem lidar com isso, porque uma das coisas que a gente precisa ter é que nós somos o principal recurso, né? Uma vez que você se formou em direito, comunicação, então o principal recurso ali de realizar aquele trabalho é você, o profissional. E aí você procura se aprimorar, procura vencer os desafios. Então, com essa visão de que nós somos o principal recurso para levar alguma coisa para essa comunidade, então a gente consegue superar algumas em relação à estrutura. Mas existem outros estigmas também, né, que no caso da saúde mental quando uma comunidade ou um pedaço da comunidade não conhece o serviço de psicologia, é apresentado. Então, os primeiros contatos é a gente falar o que é a psicologia, para que serve, apresentar de forma que, quando eles perceberem que há um estigma por trás disso, que eles não se abracem com esse estigma, né? Que é essa coisa de psicologia para doido, né? E pelo contrário, a gente tem ali autoestima, é um fator trabalhar na psicologia e todos nós temos esse fator, né? Depende de como a gente lida com situações, principalmente no trabalho. Se a nossa autoestima baixa, o risco de você entrar no adoecimento psíquico é muito grande. Então, assim, antes de você ficar doido, se você busca um psicólogo, você não vai precisar chegar nessa, né? Doido entre aspas. Ah, perfeito. Você citando aí psicologia para doido, já me veio na cabeça que assim, a sociedade geral em si já tem um tabu muito grande relacionado à saúde mental, né? Um certo preconceito ali com ansiedade, depressão, suicídio. A sociedade em geral em si já tem assim um certo preconceito, uma certa ignorância em relação a isso. Então acredito que para as comunidades indígenas a barreira seja ainda maior, porque são culturas diferentes, né? Tradições diferentes, costumes diferentes. A partir disso, como você acha que a cultura e as tradições indígenas influenciam na abordagem da saúde mental dentro dessas comunidades? Você tem razão, é pura verdade essa questão dos estigmas, né? As tradições e a cultura, na verdade, ajudam, né? Vamos ter um exemplo aí, as pessoas que se casam, que se juntam, né? Isso é um casamento, mas se juntam, então elas não costumam falar que são casadas, né, Júlia? Então elas costumam falar que estão juntos, mas que pretendem se casar. E elas só vão considerar isso um casamento depois que, né, usa véu e grinalda, aqueles votos, todo um ritual, toda uma tradição, que aí elas vão se considerar. Veja, a pessoa já está junta, vivendo tempo, fazendo planos, convivendo, né, dividindo ali a vida, mas é só depois. Veja como é importante os rituais e a tradição, é muito importante para as pessoas. Então, quando a gente entra em contato com um profissional nas comunidades, eu vou falar nas comunidades porque cada povo tem a sua forma de viver, né? Cada etnia. A gente primeiro precisa conhecer como é que são esses rituais, essas tradições, porque a gente vai usar disso como um recurso para melhorar ali o seu estado de saúde mental, a sua crença, o que você acredita, né? E aí tem muito essa coisa da cosmovisão. E aí eu gosto de comparar aqui nas comunidades urbanas, né? O que seria essa cosmovisão aqui? As suas crenças religiosas. As pessoas depositam ali naquela crença, naquela fé, a esperança de uma melhora. E não é diferente, né? Então a gente só precisa saber como abordar, como é que é
essa visão espiritual que tem. Então a gente vai tirar proveito disso. Assim como a gente tira proveito aqui, né, dos evangélicos, dos cristãos e dos não cristãos, que têm uma fé numa coisa. Então a gente não, peraí, se você acredita nisso, é uma ferramenta. Então é como que a gente vai usar, mas a gente usa as tradições e os rituais a favor da saúde mental dessa pessoa. Miriam, você comentou das tradições, né? E dentro disso tem muito preconceito das pessoas que não fazem parte dessas culturas. E como que você acha que esse preconceito e essa marginalização pode afetar o bem-estar psicológico dos povos indígenas? Para começar, pode afetar, afeta, né? Então, são pessoas que são completamente estigmatizadas e a gente vai usar até um termo que é usado muito em grandes cidades, né? Marginalizadas, que ficam à margem, né? Porque quando essas pessoas vêm para o contexto urbano e essas comunidades vêm para o contexto urbano, né? Para buscar saúde, para buscar conhecimento, para, né, pegar um diploma, né? Não existe uma universidade dentro da reserva para formar aquelas pessoas. Então aquelas pessoas que querem estudar vêm para cá. Então elas têm esse contato e é lidar com isso. Sim. Mas elas se enfrentam. Então muita gente adoece, muita gente desiste da faculdade porque não sabe lidar com isso. O ritmo acelerado que o meio urbano tem, né, é muito diferente de como as coisas acontecem na comunidade, na reserva. Muito diferente. Então a pessoa se coloca naquele aceleramento, né? Mal terminou uma disciplina, já começa outra, e aquela coisa que vocês vivem na universidade, vocês sabem como é, para quem não é acostumado nem no dia a dia, é sofrido, é entrar num ritmo acelerado, sofrer o estigma. A questão da língua, né? Porque a maioria dos povos originários tem uma língua mãe lá de origem, então é a segunda língua, compreender, falar e escrever. Então você vai ver textos indígenas fantásticos, com muitos erros de português, de gramática, que devem ser desconsiderados, porque assim, é a segunda língua da pessoa. Assim, então a gente precisa ter esse respeito. Eu, quando eu leio um texto indígena, eu consigo ler, e eu já nem acho que tem que ter vírgula, ou R, ou acento, porque assim, não, a pessoa expressou ali como que ela conseguiu expressar de uma outra língua, pensando em outra língua. Então veja, quando a gente vai estudar inglês e espanhol aqui, você pensa em português e traduz, né? Você não pensa em inglês e em espanhol. E aí nós temos pessoas que têm duas línguas, duas formas de pensar. Sim. E se a gente for analisar, cara, como são inteligentes essas pessoas, né? Elas têm duas formas de vida. Quando elas vêm pra cá, se estressam, elas voltam. Aí elas vêm e tentam de novo. Então são pessoas que estão sempre tentando, sempre se ajustando, mas o sofrimento existe. Existem pessoas que não conseguem concluir a faculdade, né, não conseguem lidar com o sofrimento, com o preconceito. E existem pessoas que enfrentam, entram na briga, entram no movimento estudantil, no movimento dos próprios estudantes indígenas e conseguem, né, avançar e levar alguma coisa para a comunidade, para dentro da comunidade. Isso é muito fantástico, porque alguém que sai de casa para buscar um diploma e quando volta profissional, né, então assim, puxa, conseguimos formar uma pessoa aqui. E aí, para você entender isso melhor, é quando você olha para trás, vê seus avós que não tiveram condição de estudar, mas que fizeram de tudo para os seus pais estudarem. Então você tem um avô analfabeto, mas um pai que é formado porque os seus avós tiveram essa, né, filosofia, essa inteligência de não, vocês vão estudar. Porque eu vivo hoje assim porque no meu tempo precisava, mas a gente precisa. E é a mesma coisa, né? Nós temos ali as pessoas mais velhas se esforçando para os filhos estudarem, porque sabe que é diferente. Sabe que para conseguir um trabalho, mesmo na reserva, nas escolas, precisa ter um diploma. E as coisas vão mudando. Mas tem que... Alguns não conseguem superar. E aí onde que a gente entra, né? Com aconselhamento, com um atendimento psicológico da saúde para orientar essas pessoas, não com saber a psicologia, né? Tentando compreender como é que é essa forma de viver e dando ali mais autoestima. Sim, perfeito. Outro ponto que a gente pode observar
é que após o Covid-19, né, a sociedade em si, novamente, assim, já teve uma busca maior a atendimento de saúde mental, porque as pessoas tiveram que abdicar dessas atividades rotineiras, trabalho. Então, teve uma busca maior devido ao isolamento, o índice de ansiedade, depressão subiu muito. A partir disso, você observa uma demanda crescente de atendimento, de buscar atendimento psicológico nas comunidades indígenas, ou você ainda acha que há uma resistência eles buscarem esse tipo de apoio? As duas coisas. Existem pessoas que se abriram pela necessidade de estar buscando um melhor bem-estar emocional, e existem aquelas pessoas que resistem, que ainda acreditam muito no pajé, não que isso não seja importante, e é importante, né? Que aí, como eu trouxe aqui, seria mais ou menos o pastor, o padre, que daria aquela orientação, aquele suporte que as pessoas precisam frequentar esses lugares, né? O pajé lá na comunidade é essa pessoa. Mas aí, aqueles que têm dificuldade mesmo, resistência, eles não recebem. Só que isso é um número pequeno. Mas temos pessoas que não aceitam, né, o que vem da ciência. Né? E tudo bem, a gente respeita, a gente tenta abordar através da família, do amigo, do colega, o próprio pajé, que às vezes tem a mente aberta, recebe nossa orientação, né, profissional, mas esse é um número pequeno de pessoas. Mas as pessoas, eu percebo, na minha visão profissional, que estão buscando cada vez mais. Sim. E cada vez mais antes do negócio estourar, sabe? Aquela coisa da gente achar que é de louco, né? Não, eu tô sentindo uma dúvida, eu já vou conversar aqui, a pessoa se acalma e uma conversa realmente faz a gente melhorar as nossas emoções e pensamentos. E aí, com isso já tem uma melhora, você já consegue tomar uma decisão melhor. E por causa de uma conversa inicial, a pessoa aprende a buscar em outros momentos também. Então, assim, eu percebo um lado positivo. Existe resistência física, como eu disse, mas eu percebo que já tem uma abertura maior. E com certeza foi na pandemia que essa busca aumentou, porque o medo, né, a ansiedade é uma coisa voltada para o medo, né? Assim, atacou todo mundo. Quem acreditava, quem não acreditava, começou a atacar. Então, crise de pânico. Começou assim, é igual, né, a pandemia da saúde mental. E aí as pessoas começaram a buscar por uma necessidade mesmo, né? Então, não, peraí, eu tô ficando louca, né? Tô ficando doida. E aí aí a pessoa descobre que não, que, né, isso é uma emoção que está descontrolada, que eu consigo lidar com isso se eu aprendo a lidar com isso, eu preciso aprender, tá, gente? Então, assim, tem que aprender. Se a gente não é ensinado a como lidar com determinada emoção, a gente vai se comportar exatamente como uma criança na primeira vez que cai no chão e rala os joelhos. Chora como se fosse acabar. Então, Miriam, como que você acha que esses direitos à saúde mental sejam cumpridos nessas comunidades indígenas de maneira que não afete a cultura deles? De uma maneira mais fácil, que não tire ele da realidade deles? O primeiro ponto é respeitar a cultura, né? Que é uma coisa que a gente que vem com esse conhecimento da universidade. Quando a gente chega, a gente, antes de levar alguma coisa primeiro, a gente tem que procurar aprender, né? Então, respeitar a cultura, aprender sobre esse povo. E é claro que a gente não aprende assim de uma hora para outra. À medida que você vai aprendendo as pessoas, que elas vão te contando, você vai, né, percebendo, opa, isso é cultural. E, por outro lado, perceber o que dessa cultura é a cultura, a tradição, ou é um pensamento como aqui na cultura urbana, que as pessoas tendem a ser estigmatizadores, né? Então, um exemplo, psicologia de louco, isso é um pensamento daqui. Então, quem frequenta o psicólogo é doido. E às vezes a pessoa só está lá para melhorar a autoestima, para trabalhar comportamentos fóbicos, o medo do público, coisa que, né, que vai evitar uma coisa pior depois. Então, a gente vai tentar perceber e ajudar essa pessoa. A partir da hora que a gente percebe que é cultural, a gente aprende com ela. Né? Com o meu paciente, toma conta, como é que é isso, para eu respeitar isso. E aí, a partir daí, a gente faz uma abordagem. Então, o respeito à cultura é principal. Quanto ao direito da saúde mental, existe todo um histórico, mas um marco assim, importante para a saúde mental foi em 2001, com a lei antimanicomial, né, da reforma psiquiátrica, onde os manicômios da época são abertos, né, então cria-se a partir daí um movimento maior dos CAPs,
CAPS tem porta aberta, todo mundo frequenta ali, né? Claro, é uma saúde especializada, então geralmente vai através de encaminhamentos, mas os usuários dali vai e vem a hora que quer, né? Não são 30 feriados como na época do manicômio. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma garantia melhor da saúde mental em 2001. Então, inclusive tem um livro que fala assim, o Holocausto Brasileiro. Não sei se você já ouviu falar, de Daniele alguma coisa, é uma jornalista, mas ela retrata como que era um manicômio lá em Minas Gerais, né, que eu recomendo para vocês fazerem leitura, para você de casa também. E ali ela traz tudo como é que funcionava esse manicômio. E, nossa, assim, é aterrorizante, parece filme de terror, mas é fantástico porque a gente vê como é que é a evolução de uma pessoa que é saúde mental desde que nasce, uma pessoa que é trancafiada. A gente descobre que as pessoas têm condições de ser responsabilizadas pela própria vida. E aí a gente vai com essa, ajudar a pessoa para que ela se responsabilize pela própria saúde, que é muito difícil, mas não é difícil com pessoas de saúde mental, difícil para nós normais, assim, você é responsável pela sua saúde. Aí você vai no médico, é muito mais fácil culpar o médico de fez algo errado do que, não, peraí, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso fazer atividade física, eu preciso tomar os remédios no horário adequado, eu preciso me afastar de pessoas que têm um comportamento assim, não porque elas são assim, mas porque eu não dou conta disso, né? Ninguém tem que mudar por nossa causa. Se aquela pessoa é daquele jeito e me incomoda, ela é tóxica. Cara, você que é tóxico, você está perto dela. Ela é do jeito que ela é, então se ela não te agrada, é você que se afasta, verdade, né? Para a sua própria saúde mental. Veja, eu me responsabilizando pela minha saúde mental, pela minha saúde física, né? E aí é difícil isso. Então, entrar com essa responsabilização e aí é muito desaconselhamento, até a pessoa se dar conta disso. Ou a pessoa às vezes vai se dar conta dessa responsabilização depois de passar, né, muitas situações complicadas. E isso vem com o amadurecimento também. O amadurecimento, as situações complicadas amadurecem a pessoa. Mas quando a gente vai com um aconselhamento um pouco antes de acontecer essas situações delicadas, né, dramáticas, se a pessoa ouve, ela lida melhor com situações e ela não precisa sofrer tanto. Mas uma das formas também de garantir é que tem o profissional da área. Né? Então, você vai no CRAS do psicólogo, eu estou falando só do psicólogo, por causa que nós temos o foco aqui na saúde mental. Né? No CAPS tem lá o psicólogo psiquiatra, no postinho, na unidade básica, e lá na saúde indígena, onde eu trabalho também com psicólogo. Nas escolas agora, que é uma lei nova, né? Então, as escolas não tem todas ainda, mas você já vê o movimento de colocar o psicólogo. Né? Então, o direito à saúde mental, ter o profissional já vai ajudar. Aí, a partir daí, com o movimento, que a gente vai melhorar, né, as condições e cobrar o atendimento, cobrar a presença do profissional, cobrar o profissional no lugar onde, né? Cadê? Não tem esse profissional. Você pode ver que às vezes você chega, não tem psicólogo, não tem psiquiatra. Imagina um CAPS sem psiquiatra, né? E a gente precisa. Psiquiatra de dor, não, psiquiatra é um profissional que contribui demais para equilibrar o nosso comportamento quando tem situações que a gente não consegue lidar de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. E nós vivemos situações assim. Então vem um medicamento, né, que vai ajudar a controlar. Uma psicoeducação para você aprender a lidar com as suas emoções, com as suas crises. Porque a gente aprende a lidar com as crises. Mas se você tem um diagnóstico de ansiedade ou depressão, e você ignora isso achando que o remédio resolve e que não sei o que resolve, a tendência é piorar. Sim. Né? E aí, você saber que você tem aquele diagnóstico, você saber que pode ter crise, o que desencadeia as crises em você, porque cada pessoa vai desencadear de uma forma. E você respeitando isso, você vai perceber que quando você está em crise, se você se cuida de verdade, só você percebe que está em crise. Porque ela fica tão assim leve, né, porque você está tendo os cuidados ali com os profissionais adequados, que as outras pessoas nem percebem. Então, responsabilizar as pessoas, ajudar elas a se responsabilizarem pela própria saúde. Mas sempre com um acolhimento. Né? A pessoa vai jogar um sofrimento ali em cima da gente através de palavras e a gente vai acolher. Sempre.
Sem crítica, né? Sem crítica. Porque assim, a dor, o meu café tá gelado e dela tá quente, de repente eu tô sofrendo. Pra mim isso é sofrimento. Sim. E aí a gente compreender isso, que às vezes é difícil, né? Nossa, Beth, é só ir lá trocar, mas às vezes aquela pessoa é tão difícil ir lá e trocar o café, verdade. que ela tá sofrendo por isso. Então é igual você falou, sem julgamento. Compreender que aquele é o nível de dor que a pessoa consegue suportar. Normalmente as pessoas